senhora pode narrar, por favor, daquilo que lhe parecer necessário, né? Daquilo que for, eu digo capaz de fazê-lo, porque narrar também é reviver a dor. Então, quero que a senhora se sinta à vontade, por favor, para nos contar o que exatamente aconteceu. A senhora chegou para trabalhar, chegou para participar de um evento e foi barrada. Então, foi a segunda vez que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República me convidou para participar do seu seminário. Da primeira vez não tive nenhuma espécie de dificuldade, foi num outro auditório de um outro órgão público. Então, é importante assentar que os atos racistas praticados foram por empregados terceirizados da gestão condominial, predial, de onde fica aquele auditório. Então, eu cheguei com muita tranquilidade, preparada, não é, para fazer a minha exposição, e exatamente assim, para o acesso ao prédio, ou seja, não era para o acesso ao auditório, mas ao prédio em si, as duas pessoas ali atendentes, e depois o vigilante que foi chamado por ela, eles se recusaram, inclusive, assim, a conferir, digamos, a minha identificação, porque o tempo todo eu apresentei a minha carteira com aquele brasão, carteira vermelha, com o brasão do Poder Judiciário, ficou em cima da mesa o tempo todo, então elas devem até ter lido de quem se tratava, e eu tinha, né, primeiro dito somente o meu nome, que eu era convidada como palestrante para aquele seminário. Então a recusa foi muito sistêmica e, assim, de uma maneira silenciosa, no sentido de que não houve uma fala de uma injúria racial, mas sim do racismo, né, nos termos da própria Lei 7.716, de me impedir ter acesso a um espaço, que o espaço, como locação de um órgão público, pode ser considerado, sim, um espaço público, aquele auditório onde se realizava o seminário. Então, não houve uma fala de que você é negra e não pode entrar. Houve um conjunto de atos que impediram uma pessoa negra, exclusivamente por esta condição, de ter acesso ao espaço ao qual eu fui convidada. Basília Rodrigues. Ministra, muito obrigada. Para nós é uma honra ter a senhora aqui presencialmente nos estúdios da CNN em Brasília. É lamentável que o negro ganhe holofotes, atenção da imprensa somente quando está na condição de vítima ou de vilão da notícia. Então, eu gostaria muito que a senhora estivesse aqui para falar sobre justiça eleitoral e tantos anos que a senhora já percorreu na sua carreira jurídica. Mas peço, né, atenção aqui à pauta e que fale sobre a presença da pessoa negra no meio judiciário. Não há muitos magistrados, não há muitos jornalistas que cobrem judiciário que sejam negros. A senhora acha que, nesse conjunto de atos racistas, os funcionários desse auditório duvidaram que a senhora fosse uma ministra? Olha, indiscutivelmente, a gente tem um país excludente, não é, a partir do recorte racial, e isso se reproduz e se manifesta e se verifica em todas as vertentes, em todas as carreiras, e o Poder Judiciário, o sistema de justiça, não foge a essa regra. Então, assim, naquele momento, eram pessoas terceirizadas, contratadas pelo prédio. Por exemplo, eu cheguei aqui, me apresentei sem nenhuma espécie de dificuldade e entrei direto para aqui os estúdios de vocês. Isso é comum em qualquer prédio comercial. Então, ali foi uma coisa tão assintosa, tão violadora, que me deixou, confesso, perplexa. O Poder Judiciário vem fazendo, né, inequívocos esforços, inclusive, assim, dentro do sistema de justiça foi o primeiro segmento a fazer um censo do seu povo, né, dos seus quadros, desde 2014, e a partir dessa constatação vem efetivamente promovendo medidas afirmativas e a minha presença hoje no Tribunal Superior Eleitoral, ao lado da ministra Edilene Lobo, é uma demonstração desse empenho e deste compromisso. Agora, há muito ainda por fazer. Essa aqui é a realidade. Isso se replica na maneira com que
qualquer pessoa, e aí quando eu digo qualquer pessoa, não para hierarquizar, porque eram terceirizados um vigilante e 2 atendentes numa portaria de um prédio, mas é que qualquer pessoa, em qualquer espécie de relação, hierarquize esta relação em virtude da sua branquitude, e às vezes não precisa nem ser branco, porque o vigilante dessa ocorrência é um homem negro, mas ele reproduz o mesmo racismo que oprime e exclui e avilta a dignidade de qualquer pessoa negra aqui nesse país. Nossa,